porque um grande vento assoprava. E tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram Jesus andando sobre as águas do mar, e aproximando-se do barco, temeram. Porém, ele lhe disse: sou eu, não temas. Então eles de boa mente o receberam no barco, e logo o barco chegou à terra para onde ia. E você diz amém? Amém. Vamos sentar, irmão. Meus queridos irmãos e distinto amigo da palavra de Deus, gostaria de trazer uma palavra de Deus nessa manhã, subordinando a um tema que está escrito no Evangelho de João, capítulo del número 6, versículo del número 16. A Bíblia nos traz a grande história que quando Jesus estava no deserto, ao lado de Jesus uma grande multidão aglomera, Jesus alimenta a todos que estavam ali, repartindo 5 pães e 2 peixinhos. E a história bíblica nos relata que havia um jovem, que o nome não é identificado na Bíblia, mas esse jovem havia ido para esta presença de Jesus, levando 5 pães e 2 peixinhos. E a Bíblia diz que os discípulos se preocupam pela multidão que estavam ali com Jesus, porque as horas já eram avançadas. Jesus dá-lhe uma ordem dizendo: dá-lhe voz de comer. E a Bíblia nos relata que os discípulos disseram: Senhor, nem 200 dinheiro poderia dar de comer a essa grande multidão que está aqui conosco, porque havia aproximadamente quase 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E onde tem quase 5.000 homens, tem aproximadamente umas 3.000 mulheres. Onde estavam umas 3.000 mulheres, estava aproximadamente umas 2.000 crianças. Quase 12.000 pessoas estavam ali perto de Jesus para ouvir a sua palavra. Mas a Bíblia diz que alguns foram para ser alimentados pelo pão que Jesus estava fazendo milagre. A Bíblia diz que depois que Jesus reparte o pão da graça e manda os discípulos repartir, todos se alimentam a ponto de a Bíblia dizer que todos ficaram saciados. E a Bíblia nos relata que automaticamente os homens quiseram fazer de Jesus um rei. E Jesus, sabendo desta situação, Jesus manda a seu discípulo que vá até o mar da Galileia, entre no barco e passe para outras margens, a cidade, a aldeia de Cafarnaum, enquanto Jesus sobe ao monte para falar com o Pai, para falar com Deus. E a Bíblia nos relata que quando os discípulos eles vão para o mar, Jesus despede a multidão e sobe para o monte. Quando Jesus estava no monte orando, passou-se as horas, passou-se o tempo, deu 2 horas, e aproximadamente 3 horas da manhã, ou 3 horas da madrugada, a Bíblia diz que o barco estava sendo solapado por uma grande onda, que sobreveio sobre aquele mar de Cafarnaum, ou mar da Galileia. E a Bíblia diz que os discípulos estavam preocupados, porque nesta embarcação Jesus não estava. Em contrapartida, na outra embarcação, quando a Bíblia diz que Jesus assume o firme propósito de ir para o outro lado de Gadara, quando os discípulos vão com Jesus, Jesus estava na polpa do barco, e a Bíblia diz que Jesus estava dormindo, e a Bíblia diz que levantou-se um vento, e o vento era contrário. O discípulo pegava no leme, outro pegava no manche, outro pegava na vela, outro pegava na corda, e cada um lutava para ver se o barco não afundava. E quando eles viram que não tinha êxito naquela situação que eles estavam, eles vão para a polpa do barco, e a Bíblia diz que Jesus estava dormindo na polpa do barco. Ele chega
incomoda que nós vamos perecer, Jesus se levanta, repreende o mar e a tempestade e o vento, e foi grande bonança naquele dia. Neste dia Jesus estava no barco e a Bíblia diz que Jesus estava dormindo. Eu fiquei analisando, irmão Antônio, como é que uma pessoa consegue dormir em meio a uma tempestade? Como é que uma pessoa consegue ter tranquilidade em meio a uma tempestade? O barco estava sendo solapado. Segundo o grande historiador Flávio Josefo, havia ondas de aproximadamente 6,5 metros naquele mar da Galileia. Eram ondas enormes, a ponto de quebrar o barco e partir no meio. Mas o barco que Jesus está dentro não se quebra. Aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus nas alturas. O problema de muita gente é que as embarcações que eles estão embarcando não tem levado ele uma trajetória segura. Sabe qual é o propósito, o desejo de muita gente? É que Jesus entre no barco, mas não querem fazer um compromisso primeiro com o que vai, que é o barco. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você: essa sua embarcação que você está dentro é perigoso. Saia logo dessa canoa, porque essa canoa é furada e você pode afundar. Aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus. Louvado é o nome do Senhor. É que eles embarcam em embarcação errada. E as embarcações que muita gente está embarcando está distanciando ele para longe de Cristo. Embarcações que muita gente está entrando dentro dele, pastor Rubens, está lhe afastando para longe de Cristo. A Bíblia diz a história do profeta Jonas. Jonas entrou em uma embarcação que não era a embarcação de Deus, que não era a embarcação de Jesus. A embarcação de Jesus levava ele para Nínive, a embarcação de Deus levava ele para pregar o Evangelho. Mas Jonas entra dentro de uma embarcação que leva ele para Tarso, e no meio daquela navegação Deus levanta uma grande tempestade e o profeta anda de submarino, a baleia vem e engole o profeta Jonas, porque a embarcação de Jesus é diferente da embarcação dos homens. Glória a Deus. Pergunto a você nesta manhã: qual é o barco que você está entrando? Cuidado, que esse barco é perigoso. Pode afundar no meio do caminho com você. Essa embarcação pode se quebrar. Essa embarcação pode te levar para o fundo do mar. Pode te deixar a ver navio. Essa embarcação pode te deixar sem saber o norte da vida. Mas a embarcação que Jesus está, acontece milagre, acontece poder, acontece maravilha. E a Bíblia diz que de repente os discípulos ficaram estagnados a procurar e a saber. E até eles disseram: quem é este? Quem é este? Que até o próprio vento e o mar lhe obedece. Deixa eu dizer uma coisa a você. Deixa eu mostrar a você quem é ele. João apresenta Jesus em cada capítulo do seu livro. Ele apresenta Jesus. No capítulo 1, ele é o Filho de Deus. No capítulo 2, ele é o transformador da água em vinho. No capítulo 3, ele é o grande sábio que ensina Nicodemos. No capítulo 4, ele é o ganhador de alma, ganhando a mulher no poço de Samaria. No capítulo 5, ele é o grande médico, mandando o homem se levantar. Aleluia. No capítulo 6, ele é o pão da vida. No capítulo 7, ele é a água da vida. No capítulo 8, ele é o defensor dos fracos, defendendo a mulher que foi pega em ato de adultério. No capítulo 9, ele é a luz do mundo. No capítulo 10, ele é o bom pastor. No capítulo 11, ele é a ressurreição e a vida. Glória a Deus, aleluia. No capítulo Glória 12, ele é o grande rei. No capítulo 13, ele é o servo humilde. No capítulo 14, ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vê o Pai a não ser por ele. Glória a Deus. No capítulo 15, ele é a videira verdadeira. No capítulo 16, ele é o doador do Espírito Santo. No capítulo 17, ele é o servo que intercede. No capítulo 18, ele é o servo sofredor. Capítulo 19, ele é o rei crucificado. Capítulo 20, ele é o rei que ressuscita. E capítulo 21, ele é o restaurador das almas. Glória a Deus, aleluia. Glória ao nome de Jesus.
ele? Quem é este homem? Aleluia, aleluia. Olhe para mim, meu filho. Você está numa canoa furada. Saia dessa barquinha. Entre na arca de Noé. Entre na presença de Jesus. Glória a Deus. Essa embarcação é perigosa. Mas quando Jesus está num barco, pode surgir a tempestade que surgir. E a Bíblia diz que no mar se levanta a grande tempestade. Meu irmão, eu gosto de Bíblia. Meu negócio é com a Bíblia. O compromisso é com a Bíblia e com a palavra de Deus. Aleluia. Não é negócio de pregar historinha de carochinha. Tem que pregar a palavra de Deus revelada dentro do texto. Aleluia. E a Bíblia diz que os discípulos ficam estagnados, perguntando um para o outro: quem é ele? 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 Que até o vento e o mar lhe obedece. Aleluia. E a Bíblia diz que os barcos chegaram em Gadara sem ter nada que se quebrasse. Olha o que diz a palavra nesse outro texto que nós lemos de João. Jesus já não está no barco. Ah, meu Deus, Jesus já não está no barco, irmão Antônio. É um perigo quando Jesus não está no barco, irmão. Deixa Jesus entrar no teu barco. Deixa ele entrar na tua vida. Glória a Deus. Glória a Jesus. É um perigo. É um perigo quando Jesus não está na embarcação. É um perigo. Que embarcação é essa, irmão? A embarcação que leva para os céus. Glória a embarcação a Deus, que batiza. A embarcação que manda poder. A embarcação que manda regeneração. A embarcação que manda alegria. A embarcação que manda poder, alegrias e paz. A embarcação que esquadrinha a regeneração no coração do homem. É a embarcação de Jesus Cristo. Quando Jesus manda ele ir para o mar, os discípulos saem. Só que Jesus não estava no mar, nem estava no barco. Jesus estava no monte orando. Quando foi pela madrugada, os discípulos gritando, porque o vento era contrário. O grande vendaval se levantou. Eu imagino uma crença minha, que os demônios diziam: agora ele morre, Jesus não está com ele. Vamos ver se Jesus não chega. Aleluia, aleluia. Os demônios olharam e disseram: agora nós acabamos com ele. Ele vai morrer, não vai conseguir chegar lá. E diz a Bíblia que quando foi às 3 horas da manhã, quem é que vem por cima dessa água? Ele, Jesus Glória Cristo, a Deus, aleluia. vem andando por cima das águas. E já vem Jesus por cima das águas andando. Lá vem Jesus caminhando por cima das águas. E a Bíblia nos relata que quando os discípulos viram ele, de longe gritaram: ai, é um fantasma. Tem gente que não enxerga mais Jesus, pensa que é um fantasma. Aleluia. E eles gritaram: é um fantasma que vem lá, é um fantasma. Jesus gritou: não se preocupe, sou eu. Quando eu não estiver no barco, eu chegarei por cima das águas. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Lá vem ele. Vem comigo aqui na minha massa cefálica. Vem comigo no meu metabolismo espiritual. Imagina comigo andando Jesus por cima das águas. Lá vem ele e a multidão, aquele que estava no barco, todo mundo olhando. Será que é ele mesmo? É ele, mas o vento não abala com ele. As ondas não tiram ele do lugar. Não tira nada, é Jesus que está chegando. Aleluia. Lá vem ele andando por cima das águas. Pedro olha e diz: Senhor, se és tu, manda que eu vá ter contigo. Glória a Deus. Ei! Agora você tem que gritar: manda eu ir ter contigo. Ei, Jesus veio, mas Pedro gritou: eu preciso ir ter contigo. Jesus está aqui, mas você precisa vir ter com ele. E quando a Bíblia diz que Jesus foi levantando, andando, Jesus parou e disse: vem. E Pedro veio andando por cima das águas. Porque quem está com Jesus, se o mar não se abre, ele anda por cima das águas. Glória a Deus. Lá vai Pedro. Mas a Bíblia diz que ele viu o vento. Ah, meu filho, viu uma tempestade. Quem sabe agora você está vendo o vento. Jesus está dizendo: vem ter comigo.
e você está vendo o vento em vez de ver Jesus. Você está vendo a tempestade. Jesus está aqui nesta manhã te dizendo: para de olhar para os ventos, para de olhar para a tempestade. Olha a embarcação que tu estás, está te levando para longe dele. Entra na embarcação que Jesus está, meu filho. Entre nessa embarcação. Entre nessa embarcação. E quando Pedro foi afundando, aí Pedro grita: Senhor, me socorre. Jesus estende as mãos e puxa Pedro pelas suas mãos potentes, bota Pedro dentro do barco e diz: olha, Pedro,